Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje as informações que eu vou passar para vocês é importante. Hoje é um conteúdo novo, né? Que é importante no que vai vir pela frente aí, das atividades e as coisas que a gente precisa fazer. Que é a base da língua brasileira de sinais que a gente tem que ser seguida. É o que? São os parâmetros. Os parâmetros da Libras. Quais são os parâmetros? Nós temos 5 parâmetros na Libras que a gente se orienta por eles, para a gente poder sinalizar e comunicar com os surdos. Qual que são os parâmetros? Primeiro, o que são os parâmetros, né? São os sinais que são formados a partir de uma combinação, de uma forma, do movimento das mãos, da orientação do corpo, da posição da sua mão, da localização que você faz o sinal e da expressão facial e corporal. Então, é formado por esse grupo de coisas, de critérios que eu falei com vocês, que a gente tem que se basear neles para poder sinalizar e para a gente poder também se orientar. Então, vamos falar sobre os parâmetros. O primeiro parâmetro é a configuração de mãos. Esse é um dos primeiros parâmetros, muito importante. Configuração de mão é o quê? É a posição que você coloca a sua mão para poder sinalizar. Por exemplo, eu preciso sinalizar experiência. A configuração de mão que eu uso para fazer o sinal de experiência é esse montinho aqui, ó. E o ponto de articulação que eu uso é aqui. E o movimento é esse, movimento circular pequeno, experiência. Esse é o sinal. A configuração de mão é essa. O ponto de articulação é aqui. E o movimento é esse. Eu passei para vocês 3 parâmetros, entenderam? É isso que é a configuração de mão. CM, toda vez que eu colocar o C maiúsculo e o M maiúsculo, eu estou querendo dizer configuração de mãos, que é a posição da minha mão. Agora, o outro parâmetro é o ponto de articulação que eu acabei de falar com vocês. PA, ponto de articulação. O que significa ponto de articulação? É o local em que se faz o sinal, podendo tocar alguma parte do corpo ou não, né? Pode ter um espaço neutro. Por exemplo, vou fazer o sinal de trabalhar. A configuração de mão que eu uso é o L. O movimento que eu uso é alternado, aqui, ó. O movimento que eu uso é esse e é aqui abaixo do meu peito. Faço mais ou menos assim na região do abdômen, só que é no espaço neutro. Trabalhar. Esse que é o ponto de articulação. Espaço neutro na frente do meu abdômen e o movimento é alternado para frente e para trás. Trabalhar. Esse aqui. Então, falei da outra e da experiência, né? Experiência que eu fiz o sinal. Onde que é o ponto de articulação? Aqui. O movimento é esse. Ok? Agora vamos para o outro parâmetro, que é o movimento das minhas mãos. Isso tudo, gente, é muito importante vocês juntarem isso tudo e memorizar, tá? É a base da comunicação. O movimento é assim, os sinais, eles podem possuir movimento ou não possuir movimento, ser estático. Por exemplo, o sinal de pensar e em pé, eles não têm movimento. Pensar, ó, pego o meu dedo indicador, o ponto de articulação na minha fronte. Pensar, não tem movimento. O ponto de articulação na minha fronte. A configuração de mão é a letra D. E eu coloco aqui na minha fronte, sem movimento. Mas nós vamos falar do último parâmetro, que é a expressão. Se eu vou pensar, minha expressão vai ser de, ó, pensar, entendeu? Em pé, parei,
Não vou mexer com a minha mão. Não tem movimento esse sinal. Eu estou usando uma mão de apoio e a outra mão para fazer o sinal de em pé. Mas eu não movimento. Entendeu? Tem um ponto de articulação? Tem. Fica aqui, em cima da minha mão de apoio. Sem movimento. Entenderam? Se você movimentar, você vai fazer o sinal de pular. Já vai mudar o sentido. Então, muito cuidado com essas coisas. Os tipos de movimento e experiência, tá, gente? Vamos voltar lá no primeiro sinal que eu fiz? De experiência, que o movimento é circular e pequenininho. Experiência. Se você fizer assim, ó, mudou. Experiência é assim. Agora, se você fizer a mesma configuração de mão, o mesmo ponto de articulação e bater assim, ao invés de circular, você está fazendo tentar. Eu vou tentar. Ou teste. Vou testar. Então, teste. Entendeu? Mudou o sentido. Agora, vamos lá. Os tipos de movimento que a gente tem. São variações do movimento das mãos da gente. De pulso, movimento de pulso, do antebraço, ao movimento interno dos pulsos ou das mãos. Por exemplo, palestra, o movimento eu faço aqui, ó. Ponto de articulação neutro, espaço neutro, mas em frente à minha orelha. Porque a palestra você vai ouvir. E você faz assim, ó, circula com a mão, tá? Então, a gente tem alguns tipos de movimento que a gente usa para fazer os sinais. Tem o sinal ondulante, que é o barco, que você faz assim, ó. Ondulante. Ó, o sinal é ondulante. Barco. O sinal semicircular. Você faz feijão, ó, você circula. Não circula tudo, mas você faz só semicírculo, rodando assim no dedo mindinho. O sinal circular, que é domingo, você faz a letra D e circula. Tá vendo que o sinal é circular? Circula aqui, em volta do seu rosto. O sinal reto, que é o nome. Nome. Muito cuidado, tá, gente? Não faz nome caído assim, não, porque não tá com o movimento correto, não. Faz o sinal de nome firme, assim, ó. Seu nome, meu nome. Sinal reto. Em zigue-zague, que é raio. Raio, ó. Raio, que é relâmpago, tá? E se fazer o sinal de importante, que é um sinal helicoidal, que você vai circulando assim, ó. Importante, viu? Importante. Sinal ondulante, que é de feliz, é assim. Letra F, ó, ondulante. Não faz sinuoso, não, porque não é sinal sinuoso. De fazer assim, ó. Isso aqui, sinuoso, parece zigue-zague. Não é feliz, né? Assim não. Feliz é ondulante. É com as mãos mais leves. É diferente de raio que você faz assim, sinuoso e, né? Que no caso, zigue-zague, igual tá aqui. É diferente. Agora, o outro parâmetro é orientação e direção. Os sinais, todos eles têm direção com relação ao parâmetro acima, no caso, né? Que é do movimento. Todos têm uma direção. Ou para cima, ou para baixo, ou para o lado, ou para o outro, ou para frente, ou para trás. Assim, os verbos ir e vir se opõem em relação à direcionalidade. Vocês podem ver, unidirecionais. Eu falei para você, ó, eu te avisei, orientei para você. Você tá aqui, ó. Você, aqui tá uma pessoa. Eu te avisei. A pessoa que tá aqui, ela me avisou. Isso chama direcional. Qual que é o seu nome? O meu nome é. Entender? Isso que é orientação e direção. Agora, a expressão facial e ou corporal, que é muito importante também, as expressões faciais ou corporais são de grande importância, extrema importância, gente. Libras sem expressão não é Libras. O surdo não vai entender. Então, é muito importante
Tem gente que não tá totalmente fora desse mundo da comunidade surda e debocham e perguntam e riem, e falam assim, mas por que que intérprete faz cada cara feia, esquisita? Faz. Porque ela faz parte da língua de sinais. A expressão é a pontuação nossa na LP, que é a língua portuguesa. Então, a expressão que nós fazemos dentro da língua portuguesa, dentro da nossa língua escrita portuguesa, é a pontuação que usamos. Interrogativo, exclamativo, dúvida, reticências, né? No caso, é a pontuação no geral. Se você pausa a vírgula, você faz tudo na sua expressão. Ok? Deu para entender? Então é muito importante a questão da expressão. Importantíssimo até. Então as expressões faciais ou corporais são de grande importância para o entendimento real do sinal. Então, a importância real do sinal está na sua expressão. Vocês têm que combinar a expressão com o sinal que você está fazendo, deu para entender? Sendo que a entonação em língua de sinais é feita pela expressão que eu acabei de falar. A entonação, se eu vou perguntar para você alguma coisa, por exemplo, você gosta de doce? Você gosta de doce? Eu gosto. Entendeu? Hoje eu acordei passando mal, a cabeça tava doendo. A expressão, ó, sinal de expressão, a expressão. Entendeu? Se eu quero pedir desculpa, desculpa. Nossa, que azar, expressão mudou. Deu para entender? Então, a expressão é importante, muito importante. Então, esses são os 5 parâmetros que a gente tem que combinar ele com os sinais. Vou fazer os sinais dos 5 parâmetros para vocês, que é a configuração de mão, que é esse sinal. Configuração de mão. O sinal de configuração de mão, CM, é esse. Mão aberta, a outra mão com o polegar para cima e passou aqui, ó, passou do polegar para os outros dedos. Configuração de mão. O outro sinal, o ponto de articulação, que é a localização onde, ó, aqui, ponto de articulação, movimento, orientação e direção, ó, orientação e direção. E o outro sinal é expressão facial corporal, que é importante. Isso aqui é sinal de expressão facial nesse contexto, tá, gente? É nesse contexto que eu tô falando dos parâmetros. Esse é o sinal de expressão facial. Expressão corporal, vocês descem para aqui, o tronco, e expressão facial, ok? Então, estudem, isso é muito importante, isso é uma coisa que tá totalmente alinhada com a Libras, tá? Os parâmetros, se não combinar os parâmetros com os sinais, aí fica difícil do surdo compreender, tá bom? Então, vocês estudem bastante que depois a gente vai ter uma aula sobre isso, ok? Então, estudem, treinem, assistam umas aulas que a gente vai ter mais pra frente algumas atividades, né, sobre os parâmetros. Então, beijos. Boa noite para vocês, tá? E um bom dia amanhã quando vocês acordarem.